Você já se perguntou o que diferencia as pessoas médias das pessoas que são realizadoras? Frequentemente, algumas pessoas fazem esta pergunta, tentando encontrar uma resposta para elas mesmas. Eu lembro que em uma oportunidade, aliás, um pouco tempo atrás, eu vivi numa cidade no interior e tive a oportunidade de conhecer um dos filhos do fundador daquela cidade. O que me chamava mais atenção era o fato de que o pai dele, quando foi fundar a cidade, ele teve que enfrentar tamanhas dificuldades que hoje, acredito, muitos de nós, eu inclusive e você, muitas pessoas hoje não teriam essa mesma coragem de se infiltrar no meio do mato, de derrubar árvores, de morar numa barraca de lona por algum tempo, enfrentar doenças, mosquito, distância, calor, frio, fome. Cara, se a gente falar não dá para sentir, mas ouvindo uma história é incrível o que aquelas pessoas passaram para fundar aquela cidade. E esse, sim, foi um grande realizador. Hoje a cidade é uma cidade que é uma importante cidade, gerando riquezas, estruturada, mas não foi assim que ela começou. Então, voltando à pergunta lá, por que algumas pessoas conseguem chegar a grandes alturas enquanto outras não? Por que algumas pessoas conseguem realizar feitos como de fundar uma cidade e outras não? E a gente fala de grandes realizações, mas existem outras também, realizações que são menores, mas que muitas pessoas às vezes não atingem também essas realizações. Bom, algumas pessoas vão dizer assim, é sorte, é contato, enfim, alguma coisa. Mas a verdade é que algumas pessoas elas são de fato incríveis. E apesar das tremendas dificuldades que elas encontram no meio do caminho. Por exemplo, elas fazem parte daqueles 5% de pessoas que são os vendedores da sua empresa às vezes, que atingem metas, que superam as metas, apesar das dificuldades das circunstâncias, apesar da crise, apesar apesar de qualquer coisa externa que esteja acontecendo. Elas descobrem uma forma de aumentar lucros às vezes quando o orçamento está muito baixo. São aquelas que conseguem se formar na faculdade tendo, filhos para cuidar e sem ajuda do pai, sem ajuda de outras pessoas. Elas também descobrem oportunidade de negócio, enquanto aqueles colegas que estão ali do lado, que veem a mesma coisa, não conseguem ver estas oportunidades. Não importa o que elas fazem, não importa o trabalho que elas fazem. Onde elas estão, parece que o que elas fazem dá certo. Parece que elas têm aquele dedo de Midas, em que elas transformam muitas coisas em ouro. Você conhece pessoas assim? Você já deve ter conhecido histórias de pessoas que fazem isso e que são assim. Qual é a diferença? Por que essas pessoas conquistam tanto? Será que é a formação familiar? Será que, oportunidade bate só para essas pessoas? Será que é a automoral que elas têm? Será que elas não têm dificuldade nenhuma? Não, nada disso. Só existe uma coisa que diferencia essas pessoas das pessoas médias. E o que diferencia essas pessoas que estão acima da média é que elas têm uma percepção e uma resposta diferente ao fracasso. Isso mesmo. Elas têm uma percepção e uma resposta diferente das pessoas medianas ao fracasso. Elas entendem que o fracasso faz parte do processo para chegar ao sucesso e não é o fim. Elas não entendem que se fracassarem em algum momento, aquilo acabou e para por aí. Não, muito pelo contrário. Elas entendem que o fracasso faz parte para crescer
e interpretam e percebem que é mais uma maneira de que não funciona e que precisa continuar fazendo de forma diferente. E aí continuam avançando. Essa é a grande diferença das pessoas medianas. Então grave bem, elas têm uma percepção, elas têm uma resposta diferente ao fracasso. Pense em quantas coisas às vezes você tentou fazer, não deu certo e você desistiu. Se você tivesse continuado, talvez você ainda não estivesse na fase de que estaria encontrando a solução para aquilo. Se a gente lembrar de Thomas Jefferson, que tentou várias vezes, inventou tantas coisas, dentre elas a lâmpada, e tentou por tantas vezes, se ele tivesse desistido nas primeiras que não deu certo, quem sabe hoje a gente nem teria lâmpada, ou outra pessoa teria inventado a lâmpada. Continue e entenda que o fracasso faz parte para você chegar ao sucesso. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio e um abraço no coração de todos vocês.